pouquinho. A Mônica vai apresentar melhor a Tati, o background dela e tudo, mas antes delas entrarem, eu queria fazer uma recapitulação com vocês das atividades, né? Vocês devem ter recebido aí o convite para o nosso Google Classroom, que está ali com uma compilação, né, de materiais complementares do PDF do nosso livro e de vários materiais de orientação das atividades. E aí, antes de mostrar aqui, eu vou compartilhar a tela para ir checando com vocês direitinho tudo que tem lá, para, né, tirar as dúvidas. Eu queria saber se todo mundo conseguiu acessar, se alguém está com problema para acessar o Classroom. Tem alguém com problema? Câmerinhas abertas, as cabecinhas fazendo não. Imagino que quem está com o vídeo aberto está tudo certo também. Deixa eu ver aqui o bate-papo. Enfim, se vocês tiverem qualquer problema técnico, né, para acessar esses materiais, para acessar o Classroom, né, dúvidas sobre as atividades, entre em contato com a gente, né, pelo WhatsApp ou por e-mail, enfim, e a gente vai procurar auxiliar vocês. E aí, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês o Classroom, para a gente bater, né, um pouquinho aqui. Então, vocês estão vendo aí a tela compartilhada? Isso aí, né, quando a gente entra no Classroom, é isso aqui que a gente vê, né, esse mural. Aqui em cima tem, né, essas abinhas, mural, atividades, pessoas, notas. E aqui no mural a gente tem avisos, né, vem as informações de todos os materiais que vão sendo adicionados, então vocês podem acompanhar por aqui se tem alguma coisa nova que vocês ainda não tinham visto. Aqui a Jana sempre coloca, né, o Zoom, né, o link do Zoom das aulas ou dos encontros inspiradores, então é um lugar, centro de organização de todos os materiais, links, tudo da nossa sala de aula, a ideia é que esteja tudo aqui nesse Classroom, né? E aí, quando a gente entra aqui em atividades, vocês podem ver que a gente procurou organizar por tema, né? Por projeto. Então, aliás, por módulo, né? Então, a gente tem as atividades do projeto aqui em cima. Deixa eu voltar aqui. As carinhas de vocês estão aqui em cima. Pronto, todos os temas. Aqui embaixo a gente tem os materiais do módulo 1, transição de paradigma 1, e do módulo de abertura. Então, aqui tem a apresentação que a gente fez, tem a gravação das aulas. No módulo 1 também a gravação de sexta, de sábado. Tem as leituras, né? A Teia da Vida e o Cálice e a Espada. O trailer do Escolarizando o Mundo que a gente passou. As apresentações de slides também, né? Do módulo 1, com essa atividade, né? Que ficou também para ser feita de forma assíncrona, e tem as atividades do projeto, né? Lembrando aqui que a gente tem duas atividades principais da etapa descoberta, né? Sendo uma delas o Project. Então, quando você entra aqui, quando você clica, você acessa esse documento, que é um documento de PDF, que você pode fazer o download ou pode abrir no browser mesmo, que está explicando, né, toda a atividade. Então, a gente tem aqui o do Project, por exemplo, né, essa laudazinha, com passo a passo, dicas, informações que vocês podem usar para se guiar, né, mas isso aqui não está cravado a ferro e fogo, enfim, vocês são livres para criar as próprias formas, isso é sempre dito, reforçado aqui nos documentos também, né, são propostas de experimentação. E a outra atividade é a atividade da entrevista, né, a pesquisa de campo. A gente sentiu que ficaram muitas dúvidas, né? Muita gente ficou um pouco ansiosa com essa coisa do projeto, o que tinha que fazer, né? Mas eu espero que com esses documentos tenha ficado mais claro, né? Principalmente essas duas atividades. E essa outra atividade aqui, se a gente volta no Classroom, tem essa atividade que é entrar lá no Miro, né? O link está aqui para o nosso Miro. Alguém avisou aqui. Quem foi que avisou? Alguém avisou que o link não estava aqui, a gente logo colocou, né? Foi a Ariela. E aí, vocês vão entrar no Miro, aquele mesmo Miro que vocês conheceram no módulo 1, e vão procurar aqui o grupo de vocês e marcar aqui. Acho que só falta um grupo, né? Acho que esse nem se formou. Legal, então todo mundo já fez aqui essa atividade do Miro.
E aí eu queria checar com vocês se tem mais alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida sobre essas atividades, algo que vocês gostariam de saber, que aí a gente já passa para vocês agora. Camila, prazer, Marcela. Oi, Marcela, tudo bem? Eu cheguei meio de paraquedas hoje, assim, deu certo de fazer matrícula, não sei o quê. Eu já tinha conversado com a Jana, obrigada. E eu consegui dar uma olhada, mas de fato não tinha explorado as atividades, mas estou vendo que está tudo certinho. A pergunta é, se eu, amanhã, que é meu plano de assistir os módulos passados, tiver alguma dúvida disso, de atividade, com quem que eu mando, para quem eu mando e-mail? Eu mando para você, eu mando para a Jana, faço. A Jana, ela cuida das coisas mais organizacionais, né? As coisas mais administrativas, qualquer dúvida que seja nesse sentido. Se for uma dúvida sobre as atividades, sobre o projeto, sobre o conteúdo, aí você pode mandar mensagem aqui pelo Google Classroom mesmo, que a gente acessa, tá. né? E, enfim, a gente vai se falando. Acho que por aqui é um bom canal. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Tem alguma dúvida? Camila, é a Fernanda Belo. Oi, Fernanda. A ideia que a gente venha para o próximo módulo com as entrevistas feitas, né? Algo Isso. além disso? Tem o Fica a Project. colheita, né? Tá. São as entrevistas, né? Algumas conversas que você vai ter sobre o tema do seu grupo, para oxigenar mesmo, para trazer mais informações, né? Para trazer informações de fora desse nosso núcleo aqui, que possam agregar, né? A esse tema. E tem essa atividade que é o Project, que ela é bem poderosa, ela é bem importante mesmo, assim. Acho que aqui tá explicando direitinho, mas é para criar a sinergia do grupo, né? Para vocês se conectarem com a aprendizagem do grupo de vocês, do grupo de projeto, se verem, se encontrarem. Então é importante que vocês marquem um encontro, né? Checa ali no Miro, tem a listinha de quem é seu grupo de projeto, de repente já tem um grupo de WhatsApp do grupo de projeto, e marca um encontro, né? Para conversar sobre esses temas aqui. Isso a gente fez, mas disso a gente não tem um documento, né? Algum, assim, formal, algo para entregar, né? Um entregável. Não precisa. Então acho que a gente está bem, alinhado. Só guarda a experiência, né? Uma coisa que a gente sugeriu no módulo, acho que não ficou tão claro que seria tão transversal, a gente sugeriu que vocês tivessem um diário de bordo, né? Um caderno ali onde vocês vão anotando as coisas. Então, procura fazer anotações de como foram esses encontros, né? De vários pontos de vista, tanto de conteúdo quanto de uma parte mais intrapessoal, mais interpessoal, né? Ideias que forem surgindo. Maravilha, obrigada. Camila, pessoal, boa noite. É Milena aqui, prazer. Minha dúvida é, eu não estava no primeiro módulo também, eu fiz lá o passo a passo, entrei no Miro, e aí falaram que eram 5 pessoas por grupo, mas eu vi que o grupo laranja não tinha se formado, e eu entrei como a 6ª em algum outro grupo, para não ficar sozinha. E eu mandei mensagem lá no grupo geral, do nosso grupo da pós, e eu não tive retorno, então eu não estou sabendo como acessar o meu grupo para começar essa comunicação. Então eu queria, até se meu grupo tiver aí, não é nem para você a pergunta, que era o grupo que fala sobre aprendizagem por projetos, e aí eu mandei uma mensagem lá, não tive retorno, e estou querendo acessar meu grupo para poder compor. Legal. Eu acho que isso vai ser uma coisa que a gente vai precisar fazer, porque algumas pessoas faltaram no primeiro módulo, e tiveram vocês, né, que chegaram um pouquinho depois, né? Então, talvez a ideia seja mais legal se vocês formarem um novo grupo. Que aí vocês vão começar. Eu faltei, eu já estou desde o começo, eu estava até na abertura. Eu faltei que era o único módulo, já estava programado, já tinha um compromisso antes de fazer a inscrição na pós, assim, já era esperado. Tranquilo. Mas você vai estar. E aí eu vi que as outras pessoas, fomos 4 que faltou no primeiro módulo, e que faltamos. E aí dessas 4, todas já tinham entrado em grupo. Então, por isso que a gente não formou um novo grupo. Todas já tinham entrado em grupo. Tá bom. Já. Eu vou pedir para quem tiver com esse problema dos grupos, para mandar uma mensagem para a Jana,
que a gente vai pensar, vai ver quantas pessoas são e vai pensar numa melhor forma de encaminhar isso. Tá bom? Legal, obrigada, Cá. Beleza, nada. Eu tinha colocado lá a orientação no grupo de quem faltou formasse um grupo só, né? Mas eu acho que só uma aluna me falou que tinha se agregado a outro grupo, e as demais eu achei que estava num grupo só. Mas quem estiver fora do grupo, por favor, me manda uma mensagem, que aí eu coloco todo mundo em contato com o outro. Legal, Jana. Gente, então, se a gente não tiver mais perguntas, eu vou passar a palavra, então, para a Mônica, para ela abrir o nosso encontro inspirador de hoje. A Mônica saiu? Ela tinha entrado, né? Deixa eu ver aqui. Acho que ela caiu, mas deve estar bem. Será que ela caiu ou que ela... Não tem sala aberta, né, Jana? Acho que pode mandar uma mensagem para ela, falando que elas já podem vir. Elas estão entrando em 5 segundos. Tati já entrou aqui. Mônica? Oi, oi. Oi, oi, Moniquinha, boa noite. Bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? A Tati já entrou aqui? São muitos quadradinhos, não achei ela. São muitos quadradinhos. Tati, sabe quem tá aqui nessa turma? A Milena. Tô vendo ali. Oi, Tati! Oi. Que massa! Muito bom. Gente, muito boa noite. Aquela tarja da sua conexão instável insiste em aparecer para mim. Vocês estão me ouvindo? Ai, ai, ai. Tá todo mundo te ouvindo bem, alto e claro. Ótimo, obrigada, Dani. Tá, para mim tá tudo meio congelado, que bom que não só a pessoa que vai ficar falando. Pessoal, boa noite. Qualquer coisa, alguém me avisa aí se eu começar a picotar ou algo assim. Esse é o nosso primeiro encontro inspirador. Como o próprio nome diz, a ideia é que a gente saia daqui com uma energia de renovação, de esperança, de inspiração, né, para as práticas que precisam acontecer a cada instante. E hoje é um encontro muito especial, é o primeiro dessa série de encontros que teremos. E a gente tem uma convidada, que é a Tatiane Floresti, que é uma pessoa muito especial na minha vida. A gente se conheceu em 2012, no mundo acabando e começando um novo mundo. E a partir daí eu comecei a trabalhar na Fazenda da Toca, na Escola da Toca, que a Milena, que está aqui, também trabalhou lá. E desde então foi um encontro muito bom que a gente passou a aprender muitas coisas juntas. Então, a Tati é uma figura que eu admiro bastante, e uma das razões é pela habilidade dela de escuta, que é incrível. E a oportunidade que ela nos traz de fazer boas conversas de uma forma saudável. E então não é à toa que o tema de hoje é conhecendo as emoções por dentro, porque a gente vai ver o quanto as emoções, conhecer as emoções, é uma das questões fundamentais para a gente seguir naquela espiral da evolução da nossa consciência, né? Voltando a falar aí de nível de consciência que a gente já começou a abordar no primeiro módulo. Conhecer as emoções não é a única coisa necessária, mas desenvolver a nossa inteligência emocional é fundamental para o atual contexto que a gente vive, que é cada vez mais complexo e que nos convida a nos reinventarmos o tempo todo.
Então, com vocês, Tatiane Floreste, também conhecida como Floreste, vou passar para ela se apresentar, e vou ficar aqui como anfitriã, no apoio, no bate-papo, levantando mão, que são aqueles combinados que a gente já tem. Tá bom? Tá ótimo. Então, com você, Tati. Gente, bom, preciso nem falar que é uma alegria sem fim, assim, a Moniquinha, bom, tudo isso que ela falou, a gente tem essa parceria aí muito grande. Quando eu conheci a Mônica, só fazendo um adendo, assim, a gente se conheceu, ela foi lá visitar a Toca, assim, a gente se sintonizou tanto que eu falei, olha, eu não sei o que a gente vai fazer junto, mas a gente vai trabalhar junto, né? A gente nem sabia ainda, nem estava tudo desenhado, assim, de tanto... E estamos nessa parceria aí há muito tempo, mesmo de longe, e agora tendo essa oportunidade da gente estar mais pertinho. Eu queria fazer um convite para vocês, antes da gente entrar e falar, e conteúdo, e nananã. A Mônica me falou que vocês têm esse costume assim também aqui, e então vai casar com o convite que eu queria fazer para vocês, para a gente fazer uma interiorização antes da gente começar tudo, né? Cada um veio de um lugar, cada um veio vindo de um estado emocional, né? Vindo de várias questões diferentes. A gente vai fazer uma coisa rapidinho, antes de eu me apresentar e começar tudo que a gente tem para conversar hoje aqui. Então, assim, queria pedir para vocês, assim, eu não sei onde vocês estão, se quem tiver, pode fazer, se estiver sentado, se tiver, pode fazer deitado, até, se quiser também. E aí só vocês realmente arrumarem uma postura bem confortável, algum lugar bem gostoso, assim. O importante é estar bem, sabe? Se quiser pegar uma água, para a gente chegar aqui para ser um bate-papo gostoso, assim, ter tudo que vocês precisam aqui pertinho. Ter um tempo para vocês mesmos, assim. Bom, então, leva o tempo que vocês precisarem para achar uma postura gostosa. Quem precisar deitar, pode deitar. Se for deitar, só deitar de barriga para cima, com os braços um pouco abertos, palmas das mãos para cima. E quem for ficar sentado, acha a sua postura gostosa, que a coluna esteja ereta, seu corpo bem apoiado, assim, bem gostoso. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. A gente fala de ter 3 respirações bem saudáveis, assim, bem gostosas. Assim. Inspira. Mais uma vez. Sente bem o peso do seu corpo, onde ele está apoiado. As sensações das partes que estão tocando a cadeira, ou onde você estiver sentado ou deitado. Deixa a gravidade sentir mesmo. A gente vai reunindo a atenção para o nosso corpo, desde lá do topo da cabeça. A gente não quer nenhum estado especial, não precisa buscar nenhum relaxamento, não precisa buscar nada. Só vai trazer a atenção lá para o topo da cabeça. Se tiver alguma tensão, você só permite que seu corpo se solte. Na musculatura do seu rosto. Às vezes entre as sobrancelhas fica uma tensão, no seu globo ocular, na mandíbula, em volta da boca. Você só solta. Pescoço,
o peito, as costas, os braços bem soltos. Como se você estivesse boiando na água. Sente bem o peso do seu quadril, das suas pernas, dos pés. A temperatura do corpo. Vai trazendo com bastante gentileza a atenção para a sua respiração. Sem alterar nada, do jeito que ela estiver. Ela pode estar curta, mais longa, mais rápida, mais lenta, como ela estiver. Sente o ar no seu abdômen. Em toda a prática que a gente faz, a gente começa com uma intenção. E ainda aqui, queria que a gente se perguntasse o que realmente eu estou procurando responder hoje. Quando eu estou investigando as minhas emoções por dentro, o que me vem à cabeça? Quais imagens, sensações? Não precisa ter nada fixo, bem formulado. Deixa bem solto. O que é para cada um investigar as emoções por dentro? A gente pode trazer para o pensamento também que, assim como a gente está reunido hoje, se fazendo essa pergunta, muitas pessoas se perguntaram isso antes da gente, em muitos lugares. Outras pessoas, de muitas maneiras, investigaram as emoções, tiveram essa experiência em primeira pessoa. E por causa da prática de cada uma delas, das questões de cada uma delas, isso chegou até aqui hoje. A gente está reunido, uma noite de 2022. E a gente vai se fazer essa mesma pergunta. Por que que é importante para mim hoje investigar as emoções por dentro? Agora, aos poucos, se você tiver de olhos fechados, pode abrir os olhos. Só vai voltando para o peso do seu corpo. Solta qualquer tipo de prática. Só vai trazendo atenção para todo mundo que está aqui. E é isso. Bom, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos para todo mundo. A Mônica já me apresentou um pouquinho. Eu tô, assim, o que eu estou trazendo de sensação aqui, que eu estou felizona de estar aqui com vocês. Desculpa. E por vários motivos, então eu vou contar um pouquinho da minha história, vocês vão vendo como é que a gente se conecta aqui nos papos que a gente vai tendo hoje. Quero falar assim para a gente ficar bem à vontade, não sei como vocês, mas comigo vocês podem, se vocês quiserem me interromper e perguntar alguma coisa, a gente é um bate-papo mesmo aqui, tá? Bom, então eu sou a Tati, né? Como a Mônica falou, Tati Floresti. Eu de formação, eu fiz artes cênicas na USP, há muito tempo atrás, me formei em 2000,
E aí eu acho que o que eu mais aprendi de lá foi trabalhar com o coletivo, trabalhar com uma criação coletiva. E, opa, tem mais gente de teatro aí. Mas uma coisa que para mim foi muito importante, eu trago assim muito presente até hoje, é ter essa oportunidade de olhar outros pontos de vista, conhecer outras vidas por outras perspectivas, né? E foi lá também que começou o meu namoro assim com a educação. Eu dei aula numa ONG chamada Casa do Zezinho, que também tem uma pedagogia muito incrível, não sei se vocês conhecem. Dei aula no CEL, no Capão Redondo. E eu percebi assim, enquanto a educação e essas práticas da arte tinham uma ferramenta ali muito importante mesmo. Eu sempre gostei muito dessa parte de desenvolvimento humano, de entender como essas ferramentas para a gente se desenvolver, se expressar. E quando eu fazia faculdade também, eu comecei a praticar yoga e meditação ainda na faculdade. E aí, a Mônica me conhece, assim, tudo que eu começo e eu gosto, tipo, eu quero estudar, eu fiz formação, comecei em vários grupos de estudo, enfim, estudar com vários professores, tudo isso paralelo à minha formação lá. E daí, sempre, uma outra pergunta que a yoga e a meditação me trouxe, foi porque às vezes no teatro tinha uma coisa que eu achava o discurso muito bonito, mas a prática estava meio desconectada. Era muito discurso e eu estava buscando muito como que as coisas podiam se conectar mais, né? E ali tinha uma prática de você trazer um alinhamento através de práticas mesmo. Eles têm muitas ferramentas, né? Que é do pensar, do sentir e agir no mundo. Então, começou ali essa perguntinha que vocês devem se fazer muito, assim, como que é que a gente se desenvolve, a gente age no mundo de uma maneira integral, né? Começou daí minha pergunta. Aí, estava no meio disso, casei, tive filho, blá, blá, blá. E aí, como eu sou movida por perguntas, falei, puxa, será que agora com filho, né? Será que é em São Paulo mesmo que a gente quer continuar? Como é que a gente pode contribuir mais? Que mundo que a gente pode construir mais, né? Eu acho que quando você é mãe tem uma outra responsabilidade também. Enfim, a gente acabou, eu e o meu marido na época, a gente se mudou para essa Fazenda da Toca, que a Mônica falou. E aí para um projeto de orgânicos e sustentabilidade, né? Essa questão toda de como é que a gente podia contribuir mais, né? E ser mais ativo, isso estava muito presente, mas eu sempre interessada nas pessoas, né? Lá moravam 60 famílias nessa fazenda. Eu falei assim, eu acho que não adianta só a gente ter uma técnica, ensinar uma técnica, a gente não vai usar agrotóxico, a gente vai usar... Tem um trabalho de educação, de transformação, né? Dessa ampliação do olhar que tem que caminhar junto. Então, essa foi minha pergunta ali na época. E daí nasceu o Instituto Toca, que foi o que a Mônica trouxe aqui, né, para responder essas perguntas. Como é que a gente trazia isso, desse desenvolvimento integral, né, para as pessoas? Não, mas fazendo essas perguntas junto, não com um olhar tipo, chegamos, detentores do saber, e vamos ensinar uma coisa que vocês não sabem, né? Como é que a gente vai aprender junto, a gente vai se perguntar junto, né? E vai se desenvolver junto. Aí a gente fez uma escola, né? Que a Mônica trabalhou junto, então formou um time muito, muito incrível, assim. Eu fui estudar várias abordagens, que até eu estava conversando com a Dani aqui um pouco antes da gente entrar, que eu acho que é um pouco do que vocês bebem também, assim, então, metodologias, abordagens de educação que tivessem esse olhar integral, então, a antroposofia, né, a própria Regia Emília, a PEL, né, da Casa Redonda, a gente foi visitar muitas escolas, conversar com muita gente. E aí lá a gente tinha essa educação formal e não formal. Então, a gente trabalhava também com grupos de adultos, né? E a própria comunidade que estava se formando ali dentro, e depois a gente ampliou e trabalhou fora e tal. E aí, algumas coisas bem importantes que têm a ver com esse papo de hoje, assim, eu aprendi ali, né?
Primeiro, assim, a gente estava falando dessa educação, né, de como é que a gente educa, como é que esse olhar desse professor para essa educação, para a sensibilidade, para ter esse olhar, né, para trabalhar a alfabetização ecológica, como é que a gente trazia esse desenvolvimento integral. E o que a gente foi vendo na prática é que não tinha como eu trabalhar o professor sem ele se trabalhar, né? Então, assim, a gente foi meio ali na tentativa e erro, assim, mas a gente desenvolveu ali dentro um programa que chamava Práticas de Autocuidado, né? E também nesse decorrer, enquanto eu fui trabalhando na Toca, eu fui fazendo muitas formações como liderança, também como esse líder facilitador, que eu entendo, pelo menos na minha visão, que o professor tem esse papel, né, de facilitador também, de apoiar o desenvolvimento do outro. Como é que essa transformação interna impactava fora? Então, para mim, essa investigação começou a ficar muito importante, porque eu via ali na prática, no dia a dia, era isso, assim, em tese, às vezes tinha muito, o discurso do professor era lindo, a gente falava, legal, como a gente trabalha empatia, entender a interdependência, né? Mas como é que é isso na prática? Se eu mesma não tenho essa experiência em mim, né? Ou também com os grupos que a gente recebia, muitos grupos ativistas, mentes brilhantes, assim, mas na hora de trabalhar o seu autotrabalho, as suas conexões emocionais com as pessoas, né? Assim, em grupo, trabalho em grupo, tinha muita... A Mônica pode falar, tinha muitas questões muito difíceis, assim, né? Porque é isso, às vezes você tem... na teoria tudo é muito lindo, a gente tem muito recurso teórico, né? Mas como é que isso tudo corporifica, como isso ganha corpo, né? E, bom, aí, coisas da vida, eu acabei saindo do projeto da Toca, e aí vou abrir uma coisa aqui para vocês, um compartilhamento emocional. Não, porque daí eu me separei, e com essa separação, eu me separei, aí eu saí do projeto e saí desse projeto de vida, de morar no campo, e nananã, né, de como é que é sair da cidade. Então, para mim, foi uma ruptura de 3 identidades que eram muito fortes, o meu trabalho, o casamento, né, assim, então, aquilo que era coisa, a Tati da Fazenda da Toca, a Tati do Instituto Toca, a Tati que... Mas também foi um processo muito importante de mergulho interno, porque eu falei, bom, o que eu vou fazer com esse material todo que está surgindo aqui agora? Então, eu tive, assim, a oportunidade de... Eu falei, não vou engatar num trabalhão agora, assim, recebi, eu falei, não vou... Porque, tipo, então abre uma escola, faz um outro... Precisa dar um tempo para, sabe, organizar tudo. E aí, essas coisas da vida... Eu fiquei nesse ano meio sabático, assim, voltei para São Paulo e tal, eu falei, vou estudar mais coisas para mim, né, agora, não tanto pensando em educação, mas para mim estava lendo várias coisas, né? A minha prática, como eu contei para vocês, de muito tempo já era yoga, meditação e tal, e esses mergulhos internos. E aí, vou começar a contar com vocês o que aconteceu. Vou começar a compartilhar a tela. Aqui. Compartilhando. Tá todo mundo vendo? Peraí. Mas estou vendo. Vocês estão vendo inteira? Todo mundo vendo. Tá perfeito. Vou colocar em apresentação. Apresentação. Peraí. Pronto. Isso. Certinho? Perfeito. E eu estava lendo muitas coisas e praticando, blá, 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 e aí eu cheguei, todos os caras, eu fui fazer uma pós-graduação no Einstein, que era sobre equilíbrio emocional. E todos os caras que eu estava lendo na época, eu vi que eles estavam neste grupinho aqui, ó. Muitos deles, acho que 90% desse grupinho aqui. Quem é esse grupinho? Esse grupinho é um grupo que o Dalai Lama fundou em 87, que chama Mind and Life Institute, porque ele falou assim, bom, ele e o Francisco Varela, que é, enfim, que era parceiro do Maturana, não sei se vocês já estudaram ecologia profunda aqui também, talvez a Mônica fale um pouco, enfim, juntou uma turma e falou, olha,
tem muitas coisas aqui, muitas questões que a ciência contemplativa, né, estuda, mas que a gente quer abrir esse diálogo aqui com a ciência contemporânea. Eu acho que tem muitas práticas budistas que não pode ser exclusividade dos budistas, assim. Então, juntou, tem uma turma aqui, ó, o Daniel Goleman, que é do Inteligência Emocional, que a gente estudou ele também no Inteligência Ecológica, o Richard Davidson, que é um neurocientista. Tem uma turma aqui, esse aqui é um professor de Stanford sobre compaixão, Mathieu Ricard, Alan Wallace, enfim, que era uma turmona que eu estava pesquisando muito ali, então eu falei, gente, eles têm um grupo e de uma conversa, que nem está tendo aqui. Esse grupo, ele se reúne para falar sobre várias questões, né? Fazer esses encontros da ciência contemplativa com a ciência contemporânea, de meditadores muito experientes e meditadores que nem a gente aqui, não sem tantas horas de voo, ou nenhuma, enfim, mentes mais comuns, né? E o que aconteceu aqui nesse grupo é que em 2000, um dos diálogos deles lá foi como que a gente pode lidar com as emoções destrutivas? Porque o Dalai Lama falou assim, ó, é uma questão muito aqui para nós, budistas, e era para psicologia também, para neurociência, como é que a gente trabalha com as nossas aflições da mente, assim, né? Porque eu falo assim, bom, eu tenho uma raiva que aquilo pode ir crescendo, vira ódio lá na frente. Eu tenho uma ansiedade que pode se desenvolvendo, vira vício. Como é que a gente trabalha ali, na raiz do que está acontecendo? E aí eles tiveram muitas perguntas, e aí o Dalai Lama falava, e olha, eu queria que isso fosse uma coisa muito prática. De todas essas conversas que tiveram ali, ele falou, eu gostaria muito que isso virasse um programa, que isso não ficasse só aqui na teoria, que fosse prático, e que isso pudesse ser acessível, com técnicas acessíveis e fossem comprovadas cientificamente, né? Operando neurociência, com muitos diálogos com a psicologia e tal. E aí eles fundaram esse programa, que é o Cultivate Emotional Balance. Esses foram os criadores que formataram tudo, né? O Alan Wallace, que é um super pesquisador, um grande meditador, professor, PhD e tal. O Paul Ekman, ele é um psicólogo, mas vocês vão conhecer eles, talvez, não sei se a turma aqui. Ele deu uma assessoria para aquela, tinha uma série que era aquela Lie to Me, e também por Divertidamente, lembra das emoções? E a filha dele, a Ivy, que é praticante, é pesquisadora também, e aí eles formataram, né, depois de todos esses diálogos, tal, um programa. E aqui tem uma coisa interessante para vocês especificamente, porque eles tinham que pesquisar isso para um grupo. Daí eles falaram, bom, tem que ser um grupo que passa muitos desafios emocionais, né? Eles falaram, bom, bombeiro, médico, mas eles queriam alguém que tivesse uma constância nisso. Aí eles falaram, bom, professores, né? Tem muitas questões emocionais, fica com a turma o ano todo, né? Vamos continuar aqui. E aí eles fizeram, com esse grupo, eles ficaram durante 8 semanas, 3 horas por dia, e práticas complementares, isso. E aí eles também tinham uma outra coisa, tinham que ser professoras, mulheres, e que elas tivessem relacionamentos, para ver também como isso ia influenciar nos relacionamentos fora. E aí, depois disso, eles compraram muitos testes e tal. Então, eles, depois desse programa, eles viram a redução de estresse deles, como eles ampliou a capacidade da leitura do que o outro estava sentindo e da identificação das próprias emoções, né? Maior empatia. Depois eu posso até compartilhar essa pesquisa com vocês, que eu não coloquei ela aqui, para não estender muito. E o programa, ele está baseado, né, depois de muitos estudos ali deles, em 4 pilares. A gente falou, não são 4 passos para o equilíbrio emocional, né? São 4 pilares, né? O equilíbrio de atenção, conativo, cognitivo, afetivo, que a gente vai falar mais... Ai, tá até errado aqui. Com calma aqui, né? Muito bem. Deixa eu colocar aqui um pouquinho. Deixa eu interromper aqui um pouquinho com vocês. E aí, deixa eu beber um pouquinho de água que eu tô falando. Não sei. Porque, assim, quais eram as questões que eles tinham ali, né? Eles falaram assim,
a gente quer um programa que ele trabalhe a consciência emocional, então eu consegui perceber mais as minhas emoções, quando elas estão acontecendo, como eu posso lidar melhor com elas, né? E também o Dalai Lama pediu uma coisa assim, ele falou assim, olha, eu acho que a ciência está muito concentrada nos aspectos mais negativos da mente, como lidar com os problemas, mas como é que a gente cultiva também qualidades que a gente tem mais positivas? Então, baseado em tudo isso, eles criaram esse programa. E aí, queria fazer uma pergunta para vocês colocarem aqui no chat para mim, por favor, se vocês puderem. Que foi uma pergunta que eles se fizeram e eu acho que a gente pode juntar aqui e a gente conversar também. Quando que a emoção pode ser um problema? E como uma emoção difícil, tipo a raiva, ela pode ser construtiva? Então, quando ela pode ser um problema, então ela pode ser destrutiva, que era o nome, e quando ela pode ser construtiva? E aí, a Mônica me ajuda a gente ver. Para a gente ver as respostinhas, para você me ajudar aqui. Aqui, no bate-papo. Eu te colocando aqui, quando vocês acham que ela pode ser um problema, um problemão? E quando que ela pode ser construtiva? Por exemplo, com a raiva pode ser construtiva? Um problema quando quando me domina cega, vai lá. Construtiva quando me impulsiona a algo mais. Mais ideias? Quando tira a gente do equilíbrio. Destrutiva quando interfere nas relações interpessoais. Mais alguma ideia? Quando a emoção me trava e quando ela me coloca em ação, em movimento. No meu caso, pessoalmente, quando eu estou com raiva, sempre canalizo para tarefas físicas intensas, como, por exemplo, fatiar um guapuruvu que tenha caído no meio da trilha. Bom, então talvez ela seja positiva. Motosserra, trabalho bruto, serviço rende. Construtiva quando nos ajuda a superar relações que já não cabem mais. Construtiva quando gera ideias criativas. A emoção pode ser um problema quando ela me deixa insegura. E construtiva quando ela me ajuda a expandir, vibrar. Se eu simplesmente aceito que ela exige, que ela me dá para ela, olha o quanto que ela pode ser construtiva. Se não olho, questiono, alimento sem reflexão, ela pode ser destrutiva. Muito bom, muito boas respostas. Então vamos falar disso um pouquinho. Peraí, vamos voltar lá. Aqui, vou compartilhar de novo com vocês para a gente falar um pouquinho mais das emoções. Então, um pouco do que vocês trouxeram aqui. A gente vai... Quanto que elas podem, né? Porque as emoções, elas em si, elas não são nem boa nem ruim, né? Elas, né? Então, as emoções, no significado dela, ela é derivado do verbo latino emovere, que significa mover. A palavra emoção é atribuída a todo sentimento que faz a mente entrar em movimento. Seja na direção de um pensamento nocivo, seja num neutro ou um positivo. Então, eu sinto uma coisa e aquilo vai me pôr em movimento. Isso fez a gente sobreviver enquanto espécie, porque teve, né, eu sofri um perigo, eu tinha uma emoção, aquilo, né, acionava um instinto de fuga, né, de correr ou fugir, ou lutar, ou de paralisar. Então, aquilo, ele ia me avisando, as emoções, elas vão me trazendo, né, sinais do que elas estão falando. E aqui a gente vai falar das emoções que eles estão chamando de emoções universais. O que é isso, né? Então, lembrando divertidamente, vocês vão reconhecer essas... As universais tem 5 que são consenso entre todos os cientistas, né? Nojo, medo, alegria, tristeza e raiva. O Paul Ekman, ele faz uma diferenciação da alegria para surpresa
e do nojo para o desprezo. O que eles falam? Ela te coloca em movimento. Ela vem, cada uma delas, ela vem com um recado, né? Então, por exemplo, o nojo, se for pegar um alimento que está estragado, ela vai te evitar aquela contaminação, né? O medo vai tá te pedindo proteção. A alegria para atrair pessoas. Tristeza está te fazendo um pedido de acolhimento. A raiva, sempre ela tem esse recado de tirar aquele obstáculo. A surpresa está querendo te chamar a atenção, né, de alguma coisa. E desprezo a afirmação dessa posição hierárquica. Muito bem. Agora, vamos falar rapidinho aqui dessas características, a gente vai dando exemplo junto aqui. Vocês vão, se quiserem me perguntar qualquer coisa, a gente vai indo junto aqui. As emoções, elas são chamadas universais aqui, porque elas significa que em qualquer cultura, essas emoções, elas têm os mesmos sinais, ela independe de lugar, da região, da cultura, né? Então, elas têm sinais distintos em qualquer lugar. As emoções, quando elas acontecem com a gente, elas provocam coisas no nosso corpo específicas daquela emoção. Então, quando assim, eu sinto raiva, e cada um de nós tem um jeito de sentir. Então, assim, quando eu sinto raiva, pode ser que para você trava o maxilar, seu coração dispara, você já fica vermelho. A gente conversou num curso recentemente, a menina falou, nossa, meu braço formiga. Cada um sente uma coisa no corpo diferente, né? Ela é resultado de uma avaliação automática. Então, uma emoção, ela acontece assim, em fração de segundos. Vou dar um exemplo que talvez todo mundo se identifique. Você está vendo Instagram, posts no Instagram. Num minuto que você está olhando, que você está rodando, você pode... Olhei uma coisa, nossa, que legal, minha amiga está fazendo isso. Aí depois você lê uma notícia, ai, que raiva, não acredito que esse idiota falou isso de novo. Aí eu vejo uma coisa, putz, me comparo, posso ter inveja. Depois outra eu fico triste porque eu não consegui... Em fração de segundos, eu tive 8 emoções e suas famílias olhando 1 minuto de post de Instagram, por exemplo. Ela possui um conjunto de gatilhos que são universais. Gatilhos é aqueles pontinhos bomba que faz explodir uma emoção. A gente vai falar com mais calma já delas. Presente em outros primatas, né? A gente vê isso nos animais também. Elas inicia rapidamente, pode ser de breve duração. A tristeza é a emoção que é mais longa em duração e a surpresa a mais rapidinha. E elas acontecem. A gente não tem como escolher se a gente vai sentir ou não uma emoção. Por isso que esse curso ele chama Cultivando o Equilíbrio Emocional, não é bloqueio emocional, não é controle emocional, né? A gente não tem. Agora, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Produzem pensamentos, memórias e imagens. Porque se a gente só sentisse a emoção, pensa bem, ela dura ali uma fração de segundo e acabasse ali, eu vi um negócio e fiquei com raiva e pronto, passou a emoção. Não. Vem junto a historinha que fica na nossa cabeça. A gente vem com um grupinho de historinhas, de pensamentos, de imagens, né? Então, ela cola no nosso pensamento. As experiências subjetivas distintas, né? Então, cada um vai sentir de um jeito. Por isso que a gente fala também que a gente mesmo é o maior especialista das emoções. Porque por mais que você vá na terapia, e que isso é ótimo, de jeito que faço terapia, sou filha de psicóloga, né? Mas o jeito que você sente, por exemplo, a raiva, o jeito que você sente, como é que ela dispara em você? Né? O tanto de ideias, de memórias que ela provoca em você é muito único. Só você tem esse jeito de sentir a raiva. Então, ninguém é maior especialista do que você mesmo. Por isso que a gente fala muito aqui de ter a experiência em primeira pessoa. O período refratário é porque você fala, bom, ela funciona rapidinho, por que daí eu vou e continuo com aquela raiva e eu fico uma semana, brigo com alguém, estou com uma semana com aquela raiva ainda? Porque você pode entrar nesse período refratário, que é um período sobre o qual não temos controle consciente, né? Você pode, até das suas próprias memórias, aquilo fica te disparando de novo, gatilhos, e você continua.
Pode ocorrer sem consciência de você estar emotivo. Então, por exemplo, você está, de repente, exemplo que talvez alguém se identifique. A gente está assistindo o dia inteiro, coisa na TV, e tá ouvindo, e tá ouvindo, e tá ouvindo. E aí aquilo está me provocando um bombardeamento de emoções. Alguém vem, meu parceiro, minha parceira, alguém, né, o meu aluno, o pai do aluno, vem me falar alguma coisa que vai, e eu tô tomado por aquela emoção, porque eu ainda posso estar no meu período refratário, eu nem tô com consciência que eu tô com aquilo, e eu reajo para essa pessoa, eu lido com essa pessoa embebido dessa emoção. Então, ela pode ser construtiva. Agora, o jeito que eu vou fazer isso é que pode ser construtivo ou destrutivo. É sobre algo que importa a pessoa e pode ser real ou imaginário. Não necessariamente é uma coisa que está acontecendo de fato. Tá todo mundo acompanhando? Como estamos aqui? Tudo jóia? Tati, tem uma pergunta aqui. Opa. Uma pergunta da Silvia. Fala. Se há diferença entre emoção e sentimento? Sim. Então, existem os psicólogos, só tem várias definições, mas a definição que a gente usa no CB, que é do Damasio, eles falam que a emoção é essa coisa que acontece sem eu pensar. Ela acontece em fração de segundos. O sentimento, ela vem das emoções, mas já é quando a emoção está elaborada. Ela se junta com pensamentos, ela se junta com... E aí forma o sentimento. Essa é a definição que a gente usa lá. E aí, queria fazer um exercício com vocês. Eu ia entrar no Atlas, mas eu acho que pelo tempo eu vou passar o link para a Mônica, que é um Atlas que é muito legal, só vou dar uma mostradinha aqui para vocês. Que o Paul Ekman e a Ivy fizeram esse Atlas justamente para a gente trabalhar. Ele tem aqui, ó, em português, dá para, né? E isso, a gente vai trabalhar uma ferramenta que a gente vai fazer agora juntos aqui, que é a linha do episódio emocional. Então, naquele conjuntinho lá de experiência, de emoções que a gente viu, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, tá? Raiva, por exemplo. Raiva, a gente fala raiva, mas ela não vem sozinha, né? Ela pode ser uma familhinha, porque desde uma irritaçãozinha é raiva, ou eu quero me vingar de alguma coisa, ou eu me frustro com alguma coisa. Tudo isso são nuances, tons da raiva, né? Então, tudo isso faz parte da família da raiva. Eu vou voltar lá. Aí, aqui é legal eu vou explicar para vocês o que é a linha do tempo, e aqui vai estar mais explicadinho, ele é bem interativo, eles fizeram esse atlas para a gente poder justamente interagir. Aqui tem um pouco das pesquisas, de como elas foram baseadas e tal. Vamos fechar aqui. Voltamos. Aqui. Tá bom. Então, é o seguinte. O que é essa ferramenta que eles usaram aqui para a gente reconhecer? Porque eles falaram, a primeira coisa que a gente tem que ter para a gente fazer com as emoções é ter consciência das nossas próprias emoções, né? Porque o que a gente faz normalmente? A gente tem uma emoção, às vezes eu estou com uma emoção forte, aí eu falo, não quero sentir isso. Então, eu tento suprimir, quero esconder debaixo do tapete, ou então eu explodo, ou então eu finjo que não está acontecendo comigo, vou me distrair, então tá bom, gente, eu sei lá, terminei, estou muito triste, mas eu vou sair, vou beber, sei lá, era uma coisa para me distrair. Então a gente fica tentando, muitas vezes, não que a gente só faça isso, achar jeitos da gente sair quando uma emoção é muito difícil. E aí, o que eles falam, quando a gente coloca a consciência naquilo, que aquilo me dispara um gatilho, e aí nós vamos trazer aqui, peraí. Pronto, mais pertinho. Então, o que é o gatilho? Gatilhos são aqueles botões, sabe? Tipo assim, pessoa me falou, eu estava aqui de boa, aí ele, sei lá, veio vou dar o exemplo do namorado, vem o namorado e faz uma pergunta
vou dar um exemplo aqui. Mas você... Não, vou dar uma coisa bem besta, assim, por exemplo, sei lá, daí foi aqui que a gente fala muito, assim, tipo, e foi... E você deixou de novo a toalha molhada em cima da cama? Entendeu? Não precisa ser uma coisa enorme. Aquilo pode me dar um gatilho, né? Por exemplo. E aí, o que a gente vai ver aqui? Pré-condição. Então, assim, o que estava acontecendo antes de acontecer aquilo que me disparou uma coisa? Né? Então, o evento foi esse. Ele veio aqui e me falou, você deixou a toalha de novo em cima da cama. A emoção que eu fiquei com raiva, porque ele veio me falar aquilo de novo. A pré-condição pode ser, por exemplo, eu estava cansada, uma semana que eu fiz um monte de coisa. Então, o que estava acontecendo antes, na hora que ele veio me falar aquilo? A base de dados emocionais é todo tipo de coisas que está aqui dentro da gente aqui. Nossas crenças, nossa visão de mundo, as coisas que a gente ouviu dos nossos pais sobre o mundo, as nossas teorias sobre a vida. Então, vamos supor que eu tenho aqui na minha base de dados emocionais, por exemplo, os seus valores, entende? É aquilo que te faz ser único ali emocionalmente, é todos os seus registros ali. Vamos supor que a hora que ele veio falar, você deixou de novo a toalha em cima da cama? Aquilo pode me disparar um gatilho, por exemplo, porque eu posso achar, por exemplo, nos meus valores, que homem, sei lá, que homem não deveria falar assim comigo, porque a gente tem que fazer as coisas juntos e ele não tem que ficar me cobrando, por exemplo. Eu posso, nos meus valores, ter uma coisa assim, eu gostaria que tivesse generosidade onde eu moro e a pessoa está vendo como eu tô, por que veio me cobrar, né? Então, isso está na minha base de dados emocionais. Então, aquilo me deu uma emoção, me deu raiva. Qual foi a minha mudança física? Eu passei, disparou meu coração, meu rosto ficou vermelho. Minhas mudanças psicológicas, fiquei mais agitada, irritadiça e com uma sensação assim de sufocamento. Aí a minha ação. O que eu fiz quando ele fez isso? Eu tive uma ação construtiva ou destrutiva? E aí cada um vai responder o que foi. Por exemplo, no meu exemplo, eu posso, fui lá e aí eu discuti, falei um monte de coisa para ele e relembrei coisas sobre raiva do nosso relacionamento desde lá do comecinho, por exemplo. Aí qual foi minha pós-condição? Putz, aí fiquei mal depois. Então a gente vai fazer esse exercício um pouco individualmente e aí escolheu assim um exemplo simples, entendeu? Uma coisa que pode ter acontecido essa semana, não precisa ser a maior raiva de todas ou o maior medo de todas. Uma coisa que tenha te disparado um gatilho e a gente vai olhar o que estava acontecendo antes, qual foi o evento, o que estava dentro da sua cabeça para aquilo ser um gatilho e o que mudou. Podemos fazer isso? Peraí, deixa eu interromper. Eu vou deixar aqui para vocês olharem. Queria ver todo mundo. Isso. Tá claro ou ficou mais ou menos? Porque a gente vai fazer junto, todo mundo vai fazer individual, depois vocês vão conversar e a gente vai tirar mais dúvidas aqui. A gente vai fazer junto, bom. Pode ser? Pode ser, gente? Manda uns joinha aí. Não, é que tiveram duas perguntas aqui, eu que tinha sugerido... não consigo ver as perguntas. Eu vou sugerir o seguinte, da Silvia, do Rafa e da Manu abrirem o microfone. Aí eu acho que a gente pode escutar os três e depois você responde tudo junto, Tati. Pode ser? Tá. Aqui na ordem que veio no bate-papo, Rafa, depois a Silvia. Tem um pouquinho só para poder ver vocês aqui. Não, eu vou pedindo para eles... tá. Para eles abrirem o microfone para perguntar. Pode ser, gente? Rafa, vai lá. Oi, Tati, boa noite. Boa noite, meninas, rapazes.
A minha pergunta está em relação às variações e os desequilíbrios hormonais, tanto masculinos quanto femininos, na linha do tempo onde que elas se encontram. Na sua pré-condição. Então, assim, por exemplo, eu estou de TPM aquela semana, pré-condição do TPM, eu tenho que observar que isso é uma pré-condição minha, por exemplo. Show. Beleza? O que mais? Silvia, continua a ver com pré-condição. Oi? Estava chutando a resposta do Rafa. Não, tem uma pergunta sua anterior, Silvia. Qual que foi? Não, Uai. ela já respondeu que do sentimento e da emoção. Ela já Do falou. sentimento e da emoção ela falou. A pré-condição ficou mais clara para você agora? Não, e sim, é o que eu imaginei, que era uma pré-condição, a questão, né? Tô cansada, tô... Né? O que estava acontecendo? Tô com sono, né? Porque tudo isso influencia. Obrigada. Nada. Então, pronto? Vamos tem mais uma. Desculpa, tem mais uma. Agora que eu entendi, a Silvia estava comentando a pergunta que o Rafa tinha colocado. Agora que eu entendi. Manu, Oi. Cadê você? Oi, vocês estão me ouvindo, Acho né? Oi, Tati, Sim. boa noite. Não, é porque na hora que você estava falando dessa atividade que você pediu para a gente fazer, deu uma travada e eu não consegui entender. Era só para, se possível, você explicar novamente. Ah, tá bom. Então, você vai pensar num evento que te disparou um gatilho, que te disparou uma emoção, né, forte. Pode ser qualquer uma daquelas que a gente falou lá. Uma raiva, um medo, uma emoção que foi um pouco difícil para você. Aí você vai pensar o que estava acontecendo antes com você daquilo acontecer, a sua pré-condição, o que estava na sua base de dados, o que será que fez aquilo disparar um gatilho, como é que você sentiu no corpo? Ah, eu senti medo, o que aconteceu com o meu corpo, o que aconteceu com as minhas sensações internas. E aí, como você deu resposta para isso? Se na sua avaliação foi construtivo ou destrutivo, como é que você ficou depois? Alguma coisa recente aí, alguma coisa não. Respondi? E aí a gente leva para a sessão de terapia agora, depois? Aí, não, então, vamos de leve. Não precisa ser mais traumática, para a gente ganhar consciência. Seja gentil com você mesma. Pega uma figura no trânsito, sei lá. Mas é para a gente, porque agora que a gente não está na emoção, que ela já passou, como é que eu consigo olhar para ela com lupa, olhando ela por dentro agora? E aí a gente pode ir para os grupinhos, Mo? Sim, só um ponto, Tati. Papai Capitão Fantástico, quem que é você mesmo? Cadê você? Na telinha. Quer trazer a sua questão que você colocou aqui no bate-papo? Na verdade, sim. Eu acho que, bom, no meu ponto de vista, a grande dificuldade é que o que está na... Só um minutinho, tá, Fofinho? Tá? Peraí, que eu já vou ver tudo assim, cá. O que está na pré-condição minha ou do outro, muitas vezes não está no nível consciente, né? Então, por exemplo, se eu estou com alguém, né, que essa pessoa deixou a toalha, por exemplo, e eu reclamo com ela, às vezes ela não tem acesso ao que está na minha pré-condição e nem eu tenho acesso ao que está na pré-condição dela, né? Então, aí torna as coisas muito difíceis. A pré-condição é uma coisa bem concreta aqui que a gente vai falar. Uma coisa que está acontecendo, eu estou muito nervosa. Tudo bem, aqui a gente está focado em você, não no outro. Aqui é no seu recorte. E o que estava acontecendo em você? Eu já vinha, né, para você, justamente, porque quando a gente viu lá nas emoções, às vezes eu estou num estado emocional e eu nem sei. Então, eu vou olhar o que estava acontecendo antes que eu estava tão reativa a hora que ele veio falar comigo, por exemplo, né? Agora, tem uma coisa que eu vou falar só quando vocês forem fazer os grupinhos. Vocês vão só se ouvir, assim, insights, não precisa contar o que é exatamente o seu episódio emocional, se você não quiser, né? Vocês vão se dividir no tempo para cada um ter... Só ouvir os insights. Não é para a gente virar aqui, tipo, eu vou te dar um conselho, você devia ter feito isso para a emoção ser construtiva. Não, porque só da pessoa... O que a gente está treinando aqui é ganhar consciência. Só da pessoa se ouvir
ou ouvir o insight que ela teve, já vai ser bom para ela e para você, né? Então, a gente só vai fazer esse exercício de escuta mesmo. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu reconhecer uma situação? Se recordar? Porque os grupos vão ser de quanto, Mo? 4 ou 5 pessoas. 10 minutinhos. É isso? Que daí dá para todo mundo falar, né? Tá. Então, pessoal, controlem o tempo para garantir que todo mundo consegue falar, tá bom? Ouvi de vocês umas 3 vozes aqui para a gente. Eu sei que foi um exercício rapidinho, a gente sempre dá para a gente fazer muito mais. Mas como foi fazer? Que emoção que veio? Como foi parar esse minutinho mesmo, né? Para fazer uma coisa simples. Se eu percebi o que estava antes, ou algum depoimento de quem ouviu o outro, se tiver algum insight, colher uns 3 insights aqui. Alguém teve alguma coisa? Fora o gatilho da Dani? Eu tive. Quem está falando comigo? Flora. Flora. Oi. Eu tive um super insight, um ahá, sei lá como é. O Rafa estava falando sobre a história dele, assim, e aí eu fiquei muito ligada naquilo que você falou dessa atmosfera anterior, de algo que tenha acontecido anteriormente para aquele gatilho, né, ter disparado e tudo mais. E geralmente eu faço muita reflexão depois que o negócio acontece, e aí eu fico fazendo a reflexão sobre aquilo. Tipo, não devia ter feito aquilo, porque, nossa, eu errei, fiz mal e tal. Mas eu nunca olho para esse contexto pré-evento, sabe? Para esse contexto anterior. E daí eu fiquei... Aí o Rafa falou dele, eu falei, mas Rafa, o que estava acontecendo antes? Daí ele falou, eu falei, nossa, é muito didático o exemplo dele, depois se ele quiser dar, mas é muito bom. Então foi esse insight que eu tive, assim, que eu preciso, na verdade, fazer essa reflexão também desse contexto anterior. Assim. Valeu muito. Legal, obrigada. Vai lá, Rafa. Também. Legal, Flora. Sim, depois do Rafa, Renata. Eu quero destacar aqui que a Flora tem super talento para psicanálise lacaniana de TikTok, tipo, em 30 segundos resolver uma questão. Que ela disparou Eu sou hipnoterapeuta, Rafa. Pronto. E questões assim, muito rápidas também, que a PNL também traz isso, né, um pouco, né? A situação foi numa questão no colégio mesmo, que eu expus ao grupo, que eu estou trabalhando para a reformulação da prática educativa da educação de infância da minha escola, e as famílias do Pré-2 pediram apostila para as crianças do Pré-2, e aquilo me deu uma raiva e agi de forma inconsequente, que normalmente não sou assim, eu tenho super equilíbrio, principalmente quando se trata do trabalho, na condução, de forma elegante, amorosa e tal, e esse dia eu perdi a linha, e as consequências ainda estão sendo sentidas hoje, né? Ao ponto de desconfigurar um pouco essa família. E a Flora perguntou, mas qual foi a pré-condição? Que teve alguma coisa que te levou à raiva? Eu falei, claro. Eu tinha acabado de receber uma proposta de emprego em outra escola que eu admiro muito, que considero muito, e quando chegou aquela situação, para mim foi quase vai todo mundo à merda, foda-se vocês aí que eu tenho um lugar melhor para estar, né? E eu não tinha pensado nisso até a minha psicoterapeuta de TikTok em forma fast ter me dito, vulgo Flora, que quando ela perguntou, eu falei, claro que é isso, claro que foi, eu estava numa pré-condição de jogar tudo pro alto mesmo, mas ainda não aceitei a proposta, continuo trabalhando no mesmo lugar e aceitando as consequências do meu ato raivoso. E sei lá se eu vou mudar de emprego ainda estou no Uber. Maravilhoso. Muito bom, obrigada. Renata. Então, vocês estão me ouvindo? Eu não compartilhei, eu ouvi 2 pessoas, então eu queria falar agora. Acho que eu caí, ou a professora. Ah, não, vocês estão aí. Está aí com a gente. Então, eu achei interessante porque eu fiquei na escuta, ouvindo as pessoas, falando das experiências, e eu fiquei olhando assim, né? E todo mundo dizendo
muita propriedade da sua emoção, do que sentiu, e eu pensei, mas eu não tenho um vínculo com essas pessoas, estou ouvindo eles falarem de emoções que eu sinto também, foi me dando uma conexão, falei, pessoas estranhas que nós estamos, né, deve ter um segundo, terceiro encontro, e eu senti tão perto, assim, falei, quer dizer, então, que toda hora que a gente está andando na rua, tem alguém sentindo alguma coisa. E isso ficou muito mais evidente, porque geralmente as minhas emoções estão conectadas com pessoas muito próximas, marido, filhos, pais, irmãos, colegas de trabalho. Nesse universo enorme, agora, nesse instante, nesse minuto, está todo mundo sentindo alguma coisa. Então, me deu esse olhar, assim, de algo muito mais profundo e simples, e por isso tão belo, né? E eu achei bonito, assim, achei... Não sei se eu senti, assim, um alívio, sabe? Peraí, um minutinho, gente. Ah, peraí, gente. Um minutinho. Deixa eu só aproveitar, Tati, e fazer uma pergunta. Se essas emoções universais, elas podem estar concomitantes. Porque esse episódio, por exemplo, foi um misto de nojo, de medo, de tristeza, de raiva, de alegria, de pensar que é me libertar. Elas vêm em conjuntinho, né? Eu posso ter... Por exemplo, uma coisa até que eu estava lembrando, que às vezes a gente fala alegria, mas alegria pode ser alguma coisa. Eu posso ter alegria com raiva, por exemplo, e virar uma vingança, né? Por exemplo. Eu posso ter medo com raiva, aquilo é uma mágoa. Elas podem vir em conjuntinho, né? E aí, isso que é o importante também, eu acabei de fazer um curso também só sobre vergonha, com um cara, Chris Garber. Ele fala isso, e também a gente pode ver que as emoções, elas podem ser primária e secundária. Então, eu estou achando que eu sou uma pessoa super raivosa, que todas as minhas atitudes, elas são de raiva, quando, na verdade, pode ser que eu seja com medo por trás e a minha atitude seja raiva, eu estou com vergonha e a minha atitude seja raiva, entende? Quando a gente faz eu dou essa parada para ver, e lá, por exemplo, na pós-graduação, a gente fica durante um ano fazendo os diários todos os dias, você vai pondo uma lentezinha ali, um pente fino, onde você não via. Por exemplo, eu achava que você falou, eu me identifiquei com você, eu falei... Eu sou uma pessoa que eu não tenho raiva, gente. Sou muito equilibrada, trabalhadíssima, não sei o quê. Quando eu comecei a fazer os episódios, eu via que eu tinha muita raiva interna, que eu ficava ruminando, eu estava lá tomando banho, de repente me vinha, por que eu não falei aquilo outro dia? Mas externamente, uma flor, entendeu? Mas como aquele sentimento, aquela emoção estava lá, e como meus próprios pensamentos e minhas próprias memórias ficavam disparando gatilho de novo. Eu falei, eu nem estou vendo o ser humano mais, sabe assim? Então, fazer esse exercício, ele é isso, você não está sendo tomado pela emoção, ele parece né, até meio bobinho, mas você vai passando um pente fino nas emoções. E vamos, porque daí tem ferramentas que vão melhorar a gente para olhar esse pente fino. Olha que coisa, que é o que eu vou falar aqui rapidinho. Oi! Antes de a gente entrar nas ferramentas, é porque eu senti que a Renata, ela precisava fechar a fala dela. Só queria checar com a Renata, se ela ainda tem alguma coisa a complementar antes da gente avançar. Você está aí, Renata? É porque os meninos estão indo dormir aqui, aí eles entraram no meio da aula, uma confusão danada, mas está certo. As pré-condições aqui estão confusas. Mas, enfim, era isso mesmo, eu achei especial, assim, de repente, parece que eu ampliei o olhar, assim, e eu acho que eu posso levar um pouquinho desses microsegundos mais no dia a dia, né? Sim, a gente vai ajudar e ajudar o outro. Legal. Muito bom. Isso é um super insight, assim, porque quando a gente vai fazendo esses exercícios experienciais, e é isso que os cientistas foram chegando, que as práticas contemplativas trazem, porque a gente pode ler sobre muitas coisas. Eu leio sobre como lidar com a raiva, eu leio sobre... Quando eu faço as práticas contemplativas, que é o que daí são as ferramentas que usam para a gente poder... ser o nosso microscópio para a gente olhar essa linha do tempo depois. Eu vou tendo essas experiências no corpo, né? Eu vou trazendo consciência. Então, por exemplo, isso que ela fez, quando ela está no grupo e ela começa a perceber, nossa, assim como eu, tem mais gente percebendo isso. E ela foi sentindo, o que ela foi sentindo quando ela estava ouvindo as pessoas. Isso está acontecendo o tempo todo, só que a gente
para poder fazer isso. Isso é ir ganhando consciência. Vamos seguir? Temos tempos também aqui. Gente, eu amo esse assunto, eu poderia ficar milênios falando com vocês, né? Mas, infelizmente... Vamos lá. Vamos lá, eu aqui esperando, eu que tenho que compartilhar, desculpa. Doida. Aí, é o seguinte... A gente vai falar das ferramentas, né? Então, essa é uma ferramenta, que é uma ferramenta da psicologia, né? Que é essa linha do episódio emocional. E aí, eles vão trabalhar ferramentas para esses 4 equilíbrios, né? Espera que agora você me pôs numa pessoa que não dá para ver. Isso. São ferramentas da meditação, mas eu quero fazer um parênteses aqui antes. Primeiro, assim, o que meditação não é, né? Porque às vezes a gente olha para meditação, a gente fala, nossa, mas meditação, ai, gente, meditação não dá para mim, eu sou muito já ansiosa, essa linha do episódio emocional tá bom para mim já. Então, primeiro, assim, queria tirar mitos da meditação. Tanto que tem lugares no Oriente que eles nem falam meditadores, eles falam insiders. Que meditação é olhar para dentro. Então, são ferramentas para você olhar para dentro. O budismo tem muitas ferramentas, principalmente a base deles aqui é o budismo tibetano, que tem muitos tipos de meditação, né? Ou seja, muitos tipos de ferramenta para olhar para dentro. Então, você vai ver que tem práticas que elas são mais discursivas. O que a gente fez no começo foi uma prática de meditação, que a gente chama de interiorização, né? Que é de propósito, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui, ela é mais discursiva. Tem práticas mais analíticas, tem práticas que são de observação. A gente fez também um começo de uma prática de observação do corpo, de atenção. Então, porque eles falam, tem inúmeros tipos de pessoas e inúmeros tipos de prática. Aqui eles fazem um compilado dessas práticas, e o que eu acho muito legal desse programa, porque eu já fazia meditação há muito tempo, tal, mas eu não sabia muito o que usar para como, e hoje em dia tem 10 mil aplicativos, e o que eu faço, né? A pessoa está falando dentro da sua cabeça, né? Que eles trazem realmente um mapa. Quais são as práticas, para quê? Para depois você ter a autonomia, você ter a liberdade de compor o que você está precisando agora, qual prática que realmente você precisa para compor. E como o Dalai Lama pediu, ele falou, eu queria que fosse uma coisa simples, mas que tivesse comprovação científica. Então você vai ver, eu vou passar alguns experimentinhos para vocês, mas elas são muito simples e que elas podem ser usadas no meio do seu cotidiano, né? Por exemplo, uma interiorização eu posso, antes de entrar na minha aula, tem uma reunião importante que eu sei que aquilo pode me disparar um gatilho, eu posso fazer uma prática, entende? São pequenas coisas. Legal. Então, a gente vai falar aqui, primeiro, essa é a mais difundida, que é a prática de atenção, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, alguma coisa de meditação já ouviu falar sobre ela, que é o mindfulness, né? Que é de atenção plena. Então, o que ela é importante aqui? O equilíbrio de atenção, William James fala assim, a realidade está onde você coloca a sua atenção. Como é que a gente vê isso, né? Por exemplo, você vai lembrar uma coisa da sua infância? Você e... Gente, vocês estão vendo a apresentação tranquilo? Porque me apareceu uma mensagem aqui para mim, tudo bem? Tudo certo? Perfeito, estamos assistindo perfeitamente. Tá bom. Sei lá, tá você e seu irmão pequenos, aí vocês vão contar coisas da sua infância, parece às vezes vocês tinham pais diferentes, vocês moravam em casa diferente, não sei se já aconteceu isso com vocês, que um lembra uma coisa, não, mas naquele dia aconteceu isso, e o outro lembra outra completamente diferente, né? Onde você colocou a sua atenção é o que vai virando a sua realidade. Então a gente acha que o que a gente está vendo, que a gente chama de realidade, que os nossos olhos são tipo janelinhas para o mundo, e estamos vendo a realidade toda como ela é. Mas, segundo eles, aí segundo o professor Alan Wallace, peraí que eu... desculpa. Bom, a gente fala aqui já. Ele fala que não, que o que a gente está vendo, na verdade, é onde a gente está colocando a nossa atenção. Vou tirar aqui, gente, peraí. Onde a gente está colocando a nossa atenção, a gente acha que a gente está escolhendo,
mas não necessariamente. Porque vocês estão aqui me ouvindo, então vocês quiseram vir para essa aula, confessem. Quem aqui está me ouvindo e só me ouviu, não pensou nenhuma coisa. Nossa, será que vai acabar essa aula? Ou, nossa, amanhã eu tenho que fazer não sei o que. Nossa, mas isso daqui me lembrou uma coisa. Alguém aqui aconteceu isso? Levanta a mãozinha, por favor, só para a gente ver se a gente está todo mundo no mesmo barco. Eu mesmo. Nossa, não sei o que lá, mas amanhã eu devia usar isso com o meu aluno. A nossa cabeça vai, entendeu? E tá certo, a cabeça ela tem essa função. Então, onde eu tô com a atenção, às vezes mesmo querendo estar com a atenção, né? Quantas vezes a gente já lê um livro, aí eu leio a página inteira, nossa, o que eu li? Né? Ou, por exemplo, que eu mesmo dei o exemplo, que eu falei assim, tô lá tomando banho, parece que meu pré-condição tá tudo bem, não sei o que lá, não sei se já aconteceu isso com vocês, de repente parece que você é invadido por um pensamento, não sei o que, você começa um diálogo, não, eu devia ter falado isso naquela hora, meu chefe veio me perguntar aquilo, né? Eu falei, mas de onde veio esse pensamento? Eu não estava pensando isso antes. Ou seja, olha o que os cientistas falaram, 47% do nosso tempo, de uma mente adulta, a nossa cabeça está vagando em algum lugar que não é onde ela está. 47%, ou seja, metade do tempo quase, a gente está em outro lugar que não é o que a gente está fazendo. E aí, e isso tem a ver, daí nas pesquisas deles, com as mentes que estão mais focadas, têm mais tendência a ser mais felizes. Aí eles têm toda uma pesquisa para colocar, para onde eles vão falar isso, eu posso mostrar as pesquisas para vocês. Mas o fato eles falam, isso é uma habilidade, e ela pode ser treinada, que nem se aprende a tocar piano, eu aprendo a desenvolver essa minha habilidade de atenção. Agora, claro, eu posso querer ser o Mozart, ou eu quero tocar um pouquinho melhor, só, né? Ou ir melhorando. Então, assim, se eu tiver mais, por exemplo, na relação aqui com as emoções, isso que a gente fez, de trazer a consciência, puxa, o que ela deu exemplo, nossa, eu percebi no meu corpo, eu fui trazendo a emoção, eu vou para uma reunião, eu vou percebendo o que eu tô antes de ir para a aula, eu vou trazendo essa atenção, não precisa 1000 horas que eu estou praticando, ele fala, se você pratica 3 minutos por dia disso, como é que tá meu corpo? Onde ele tá agora? Eu senti as sensações no corpo, isso já é uma prática de atenção. E aí tem as práticas formais, então, vou voltar a compartilhar para a gente falar os outros. Então, a gente vai falar na prática de atenção, a gente treina, né, nas práticas o relaxamento, a mente relaxada, a mente mais estável e ela mais focada. Então, tem prática para cada uma delas. E a outra coisa que a gente trabalha no equilíbrio de atenção é a metacognição. O que é isso? Por exemplo, quando eu estou lendo o livro, aí eu percebo, nossa, eu li a página inteira e não percebi. Essa pessoa que fala, nossa, eu não percebi, é a metacognição. Esse olharzinho de fora. Porque o que a gente faz normalmente? Eu não percebi e continuo não percebendo. Quando eu vejo, já em casos extremos, extremíssimos, pelo amor de Deus, sei lá, tem isso que, esqueci o filho dentro do carro, né? Acontece, a gente já viu isso, mas não tem casos muito mais cotidianos, né, que a gente está falando aqui. Isso é o equilíbrio de atenção. O equilíbrio cognitivo, porque os cientistas, eles falaram assim, o equilíbrio de atenção, ele é ótimo, tanto que o Mindfulness, até inclusive por causa do pessoal do Mind and Life, ganhou muita projeção, um monte de gente falando sobre meditação, atenção plena e blá. Mas eles falaram, isso é importante, mas não é suficiente para a regulação emocional, para o equilíbrio emocional. Porque eu posso estar com muita atenção numa coisa, mas com o óculos errado. Que é quando o meu equilíbrio cognitivo, ele está em desequilíbrio. Então, o equilíbrio cognitivo, ele fala de ver o mundo, a si mesmo, aos outros, sem omissões, projeções ou distorções. E a gente tem práticas para isso também, para a gente vivenciar isso no corpo. O que quer dizer isso, né? O Alan Wallace vai falar. O desafio aqui é distinguir aquilo que a realidade está apresentando aos nossos sentidos, momento a momento, daquilo que estamos sobrepondo, muitas vezes de maneira inconsciente. Exemplo, eu conheço uma pessoa, vocês me conheceram hoje, vocês não me conhecem. Vocês podem olhar para mim e já, nossa, mas ela tá de amarelo, ela tá com esse cabelo preso, e já inventar uma história aqui, né, projeções, sei lá o que, né, tem lá na sua memória, na sua base de dados, sobre mim, que pode ser não ser a realidade.
né? Então, você criou uma personagem, por exemplo. A gente faz muito isso, por exemplo, não sei se já aconteceu com você, quando a gente está apaixonado. A gente conhece o ser, defeitos não há. Qualidades são infinitas, né? E, então, essas projeções, essas distorções da realidade, o que é que está acontecendo ali mesmo? Então, essas práticas, elas vão te ajudando a fortalecer essa musculatura para eu ter a experiência direta, entende? Não é para eu fazer tantas projeções mentais. O Vipassana, que não sei se alguém já ouviu falar, né, tem até o do Goenka lá, é uma prática de equilíbrio cognitivo. Não sei se eu falei. Aí, lembra que não sei se vocês lembram que eu falei, que o Dalai Lama falou assim, olha, mas vocês estão muito focados nos desequilíbrios da mente. Né? O budismo, por exemplo, tem muitas práticas de potencializar qualidades da nossa mente, né? E aí, eles vão trabalhar, então vão trazer nesse programa práticas para o equilíbrio afetivo. Que eles vão falar, né, então esse equilíbrio ele se refere a qualidades que a gente já tem, que são qualidades inatas, né? Eles falam são 4 qualidades incomensuráveis, elas já são nossas e elas têm um potencial infinito de serem desenvolvidas, né? Então tem a práticas de equanimidade, de alegria empática, de bondade amorosa e de compaixão. E aqui, gente, isso aqui daria para a gente falar só sobre cada um desses infinitamente, assim, né? Compaixão, como é que eu me conecto com a dor do outro sem ser arrastada por essa dor e também sem me fechar, porque às vezes é tanta dor do outro que eu sinto que eu falo, gente, eu não aguento mais, não quero, né? Então eles falam que tem essa diferença de empatia para compaixão, porque eu tenho que entrar em ressonância com o que o outro está sentindo. Mas a compaixão, ela não... Por isso que você pratica essas práticas, né, de atenção, porque eu não sou levado junto com o outro, né? Às vezes, só escutar o outro é a coisa mais compassiva que você tem para fazer. E, por último, mas não menos importante, o equilíbrio conativo. Esse equilíbrio conativo, conação, é a faculdade mental de propósito, de desejo, vontade de realizar uma ação, né? Então, todas essas práticas, foi um pouco do que a gente fez no começo, elas começam assim, qual é a intenção, qual é a motivação que eu estou fazendo naquela prática? E isso, eles vão dizer que é a base do que você vai fazer para a sua vida toda. Né? Com que intenção eu estou fazendo as coisas? Porque o que aconteceu muito também com o Mindfulness foi muito difundido, legal, atenção plena, mas você pode ter atenção plena, você tem um foco maravilhoso para ser um atirador, por exemplo, né? Então, não necessariamente você está desenvolvendo, você tem mais equilíbrio emocional porque você tem só o foco. Então, esses outros equilíbrios em conjunto, eles dão um exemplo assim, eles falam, a gente tem academias para nossa saúde física. E aqui seria um programa como se a gente estivesse desenvolvendo a nossa saúde emocional. Mas não adianta eu ir lá e treinar só bíceps. Então, é importante, mas não é suficiente, né? Então, aqui a gente vai trabalhar as qualidades do coração que a gente viu, as qualidades incomensuráveis voltadas para a gente mesma, que foi uma coisa que eles incluíram no programa, porque os budistas nem têm isso. Eles falam, mas como? Você fala de compaixão com outro, você não tem com você mesmo? A gente falou, aqui no Ocidente a gente tem essa característica do auto-chicotinho, essa daqui se refere à voz interna que eu falo comigo mesmo. Como é que eu vou para as minhas ações? Às vezes um amigo me fala que perdeu um emprego ou foi demitido, eu vou lá, converso, né? Quando acontece comigo, pô, Tatiana, você fez isso de novo? Eu não acredito, né? A gente já vai... Então, esse jeito de lidar com você mesmo, a gente vai trabalhar aqui nesse cultivo. Peraí, deixa eu ir para o outro. Por que eu sumi? Aqui.
esse equilíbrio conativo, ele vai ser muito importante para cá, porque a gente começou essa conversa, todo mundo falou isso, gente, não, equilíbrio emocional é super importante, imagina, né, para eu lidar com meus alunos, com os meus pares, com os outros professores, os meus relacionamentos, não, eu sei, é super importante. Que nem um monte de gente acha, tipo, na academia, cuidar da atividade física é importante? Não, eu acho super. Quem faz todos os dias atividade física? Aí um dos professores perguntou isso na aula, tipo, 50%. Você sabe que é importante, mas na hora de colocar em prática, então essa renovação do porquê mesmo que eu estou fazendo, né? Então o Alan Wallace, ele fala isso, é como se a gente tivesse na nossa agenda matérias obrigatórias, que são as nossas necessidades básicas, e matérias optativas, que é aquelas que estão alinhadas com os meus valores. Eu estou indo para onde eu estou indo? A gente fala tanto de propósito, do educador que eu estou querendo ser. Eu quero ser esse educador, que dessa educação para a liberdade, mas eu estou indo para essa direção? Eu estou nas minhas microações, comigo mesmo, na relação com as pessoas que trabalham comigo, nos meus relacionamentos, eu estou indo nessa direção? E aí ele vai falar que essa direção, que todo mundo, que pode estar tudo distorcido, mas está querendo ir para a felicidade, né? O Dalai Lama, ele fala assim, até um suicida, ele está buscando a felicidade. Pode estar buscando num lugar equivocado, com uma visão distorcida, um total desequilíbrio, né? Mas cada um está buscando. Mas que felicidade que a gente está buscando? E aí, para finalizar, que alguém até falou nos comentários, assim, mas por onde a gente começa, né? Porque fala assim, ai, tá bom, mas se eu tivesse feito isso antes, ai, talvez se eu já tivesse meditado ou feito coisas antes, mas agora já tá muito tarde. Ou, então eu falo assim, não, mas se um dia depois que eu já tiver minhas contas pagas, meus filhos já forem grandes, aí eu vou começar a me preocupar com essa questão emocional e nananã. E daí tem uma professora que ela fala, a Pema Chodron, ela fala, começa da onde você está. Nunca, não é cedo demais, não é tarde demais, né? É quanto aquilo, esse olhar para dentro está alinhado com seus valores e com as suas ações no mundo. E aí, para a gente finalizar, eu coloquei algumas sugestõezinhas baseado um pouco no que a gente fez de práticas simples, que elas podem ser incorporadas no nosso dia a dia, porque às vezes fala, gente, eu não tenho 10 minutos, 20 minutos para parar e meditar todo dia. Onde é que você consegue fazer de uma pequena maneira que isso vire um hábito? Porque isso tem que ter uma regularidade e frequência, né? Então, por exemplo, você consegue fazer isso antes de entrar para uma aula importante que você vai dar, trazer atenção para o seu corpo, para as sensações, que nem a gente fez, 1 minutinho que você pare? Consegue fazer isso com regularidade no seu dia? A linha do episódio emocional, que agora vocês aprenderam, é uma ferramenta. Vocês, né, vai olhando toda semana, posso ir fazendo um diáriozinho, uma vez por semana? O que a gente trabalhou também na prática do começo, do relaxamento, então eu vou soltar, não vou interferir, relaxa, não. Soltar, vou focar mais na minha expiração, trazer um relaxamento antes de uma conversa mais difícil, uma coisa que eu já sei, que eu já percebi que me dá gatilho, por exemplo, durante a situação também. Então, são pequenas práticas, assim, que a gente pode ir incorporando aos pouquinhos, né, no dia a dia. Agora, lógico, o programa todo, ele tem mais práticas, ele tem várias práticas para cada equilíbrio, né? E aí, só para a gente finalizar aqui mesmo. Não está entrando. Aí, a última coisinha. Isso. Queria agradecer muitíssimo mesmo essa oportunidade, assim, de estar com vocês. Vocês viram que eu estou até atrasada aqui no tempo, porque é um assunto realmente que eu sou muito apaixonada e ainda mais falar para uma turma de educação e que está olhando a educação do jeito que vocês estão olhando, estão, né, abertos aqui, disponíveis para investigar isso. Me toca muito, assim, pessoalmente, então me empolgo. Isso me traz muita alegria. E
E é isso, assim, se vocês tiverem vontade de continuar essa conversa, a gente, né, nem sei se a Mônica comentou, a gente tem uma escola de práticas, né, sobre isso, baseadas no curso do CIB, né, então é aqui, chama Nossa Nau, tem o Instagram, a gente, né, publica várias coisas, tem o site, que daí a gente também conversa bastante por lá, e a gente vai dar esse curso mais completo agora, vai começar dia 22 de março, que daí vão ser 6 semanas, aí a gente tem as práticas da semana, então a gente vai entrando mais a fundo, tema por tema. Mas então é isso. Muito obrigada. Tati, muito legal, gratidão, assim, sinto que foi uma explosão de ideias, de arrasa aqui, né, muito conteúdo, e eu, pessoalmente, estou me sentindo mais inspirada, assim, mais motivada para seguir com práticas de meditação, né, agora com mais repertório aí de caminhos, inclusive, né. Agradeço demais, assim, né, a sua presença, né, as suas contribuições que você trouxe hoje foram muito, muito ricas mesmo. Espero que a gente possa continuar trocando, que você possa trazer mais oxigênio aqui para a nossa pós em outros momentos. Maior prazer. Quando vocês quiserem, gente, que eu amo. Vou papear muito aí. Obrigadíssima. Foi um prazer mesmo. Valeu, querida. E a gente tem 5 minutinhos aqui ainda. Se alguém tiver uma pergunta assim muito quente, na ponta da língua, assim, assim, tá quente, quiser fazer, a gente pode, para fechar, assim. Uma curiosidade, rapidinho. Oi, pode falar, claro. Essas imagens, né, que aparecem nos slides, né, tem umas artes, e eu fiquei encantado, achei lindas demais essas artes. E de quem é? Quem é o autor? Vou te passar, são de 2 ilustradores incríveis, vocês podem segui-los no Instagram, que são incríveis, é o Desenhonário e a Ana Cunha. São muito maravilhosos. Ana Cunha eu já conheço, ela é maravilhosa. E, gente, também assim, às vezes depois isso pode ficar, né, na cabeça, isso né, continua com as perguntas. Se a Mônica quiser passar meu WhatsApp, meu contato, meu e-mail, a gente pode ir trocando, se podem tiver dúvidas, vamos continuar esse papo aí, quem se sentir tocado. Legal, legal. A Mônica, inclusive, ela está com problemas técnicos aqui na internet. A internet dela passou o dia funcionando 100% e agora começou a dar problema. Ela disse que está muito triste de não estar vendo esse finalzinho, mas que está cuidando ali. Ai, ela apareceu. Ai, que bom. Pelo menos vai ter um tchau. Estava dizendo aqui. O equilíbrio emocional. Estava dizendo aqui que você estava tentando se segurar para não deixar esse gatilho te deixar puta da vida. Tudo planejado para a gente vivenciar. Tudo planejado, gente. Eu tô até ganhando vários pontos aqui comigo mesmo. Gente, obrigada. Então tá, olha, o que vocês quiserem aí, estamos juntos, tá bom? Para que precisarem. Também queria agradecer, Tati, a sua presença, dizer que é bem inspirador. E eu acho que para um educador esse conhecimento ele é super necessário, né? A gente tem que expandir isso. Vou expandir isso para toda a rede aí da PPL, te convidar para outros encontros, para encontros formativos, para a gente trabalhar isso, né? E esse insight do backstage, do que veio atrás aí, que o Rafa trouxe, que a galera emendou, achei bem importante, viu? Bem importante. A gente vai fazer agora o curso para uma escola, que são 3 unidades, o curso completão, de 42 horas, que são 3 meses com eles, com um grupo de professores, com a escola inteira, acho que vai ser bem legal. Acho que em 2022 isso é super necessário, mas Nossa, muito necessário. Tá todo mundo... Muito! Eu preciso trabalhar muito tudo isso. Gratidão. E só fazer um comentário aqui, pessoal, aproveitando que tem sinal, que a gente vai fazer uma costura aí do que a gente viu no módulo 1, o que a Tati apresentou para a gente, e a gente estava falando muito no módulo 1 sobre centro de gravidade, né, sobre questões de como que a gente vai se trabalhando para esse desenvolvimento vertical, e a gente vai conversar um pouco no módulo 2 sobre gatilhos também que nos fazem colapsar, né, e ter, às vezes, alguns comportamentos que não são tão construtivos assim,
Então, só para enfatizar que como essa questão das emoções é extremamente fundamental para o nosso processo de resiliência. Então, espero que vocês tenham anotado aí essas últimas dicas de práticas e, aos poucos, também, ao longo dos encontros, a gente vai ter oportunidade de praticar algumas coisas. E, mais uma vez, agradecer, Tati. Obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Sempre, muito grata. E é isso, né, gente? É uma pílula, é um encontrinho inspirador aí. Você passou as referências, Tati, onde o pessoal pode te achar? Passei, mas vocês querem que eu... Passou. Eu acho que a gente podia copiar aqui no chat. Colocar boa. O arroba. É o arroba... Arroba Nossa Nau, né? Arroba Nossa Nau. E o site tem bastante coisa também, ele é mais interativo, assim, tem www.nossanau.com.br. E a gente coloca lá no Classroom também esses links de referência do Atlas da Emoção. Vocês vão ver que tem muita coisa lá. E é muito útil, porque todo mundo, quando está em sala de aula, tem alguma criança que acaba, enfim, que a gente acaba ficando mais gatilhado. E é aquela história, né? Da realidade, tá, onde a gente coloca atenção, as projeções, etc. Então, tudo que vem, que nos dá a oportunidade de tomando essa consciência, é muito bom para o crescimento de todo mundo. Eu vou passar uma coisa para vocês também, que é uma amiga nossa que se formou no CIB, também ela desenvolveu um livro de esse mesmo conteúdo, só que para adolescentes, talvez, então é meio em forma de um livrinho, assim, bem ilustrado, bem legal, e está gratuito, disponível. Depois eu vou passar o link também, que pode ser interessante também, de repente, para algum material aí para vocês. Maravilha! Maravilha, gente! Então, muito obrigada pela presença de todo mundo. Vamos que vamos. Sem ser nesse fim de semana, no outro, estamos juntos de novo. E obrigada. Vamos compartilhar aí os materiais com vocês. Os adolescentes precisam muito. Só para fazer uma analogia aqui, agora a gente se comunica por emoji, né? Então tem tudo a ver, né? É coraçãozinho, florzinha, são um monte de símbolos das emoções. Gente, todo mundo aqui assinou a lista que está presente. Eu passei aqui algumas vezes no chat. Então tá bom. Maravilha, pessoal. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Até dia 18. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, Papá, Glória. Obrigada. Valeu todo mundo, Isaac. Boa noite, Pri, Silvia.